A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos falando sobre a segunda vinda de Jesus. Existem algumas escolas teológicas que entendem que o arrebatamento da igreja se dará justamente na segunda vinda de Jesus em glória. Mas entendemos pela palavra de Deus que a igreja não passará pela grande tribulação. Isso está bem claro nas Escrituras Sagradas. Alguns dizem que a igreja também precisa passar pela grande tribulação. Não é questão que precisa ou não precisa. Jesus deixou bem claro no capítulo 14 do Evangelho segundo São João, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu não vos teria dito, disse Jesus: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que me chama a atenção, quando eu examino as Escrituras Sagradas, eu vejo no capítulo 15 de 1 Coríntios e no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre o arrebatamento, em que os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Nós chamamos de que a vinda de Jesus ela é composta ou dividida em duas fases. A primeira fase sobre o arrebatamento da igreja e a segunda fase sobre a sua vinda em glória, aonde todo olho verá. É bastante conflitante esses assuntos. Nós temos teologia, teólogos, onde diz que a igreja não entra no período da grande tribulação. E existem aqueles que são chamados midi-tribulacionista ou tribulacionismo, que dizem que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação, isto é, 3 anos e meio de tribulação, a igreja então é arrebatada. Existem também o pós-tribulacionismo, que dizem que a igreja é arrebatada no final da grande tribulação, isto é, após os 7 anos de grande tribulação. Não estou aqui para condenar isto ou aquele, mas quero dizer que eu creio no pré-tribulacionismo. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A Bíblia deixa bem claro que o arrebatamento da igreja, isto realmente é um fato que ninguém pode contestar, que vai realmente acontecer. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. É o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13 em diante. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero chamar a atenção que quando Paulo diz que nós, os vivos, seremos transformados, não está dizendo de todos os vivos. E nem todos os cristãos subirão no arrebatamento da igreja. Por que eu digo isto? Porque só os que estão preparados para este momento tão glorioso. Preparado de que maneira? Obedecendo, vigiando, de acordo com o que nos orienta a palavra de Deus. Portanto, para subir no arrebatamento, é preciso amar a vinda do Senhor Jesus. É preciso estar vigiando em todo o tempo, aguardando esse momento tão glorioso, que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Paulo, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, eu quero chamar a atenção para esta leitura tão maravilhosa, que ele nos orienta de uma maneira tão preciosa. Ele se aprofunda aqui como será feito ou realizado este arrebatamento. No versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério. Mistério é algo que está oculto, que para ele fora revelado. Nenhum dos apóstolos teve esta ousadia de escrever tão grande profundidade sobre o arrebatamento da igreja. Mas ele, Paulo, recebeu esta revelação. E ele nos diz exatamente de que maneira isto vai acontecer. Na verdade, nem todos dormiremos. Eu quero chamar a atenção para essa palavra dormiremos. Porque muitos não entendem que o cristão realmente, ele não morre, ele passa a dormir. Quando ele parte para a eternidade, o seu corpo realmente está dormindo. Fato este que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos quando Lázaro partiu para a eternidade. No capítulo 11 do Evangelho segundo São João, quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava muito enfermo, passou-se alguns tempos, ele disse aos seus discípulos: vamos até a casa de Lázaro porque ele está dormindo. Os discípulos não entendiam esta linguagem, mas realmente o salvo em Cristo, quando parte para a eternidade, ele está dormindo em Cristo. Por isso que Paulo chama a atenção aqui aos Coríntios: nem todos dormiremos. Ele está dizendo: o cristão que está vivo não irá partir para a eternidade, não sofrerá a morte, como os muitos chamam de morte. Quando o corpo deixa de respirar, ele passa então a dormir. O cristão, o crente salvo, aquele que está obedecendo a palavra de Deus, ele está dormindo. Então ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele diz todos seremos transformados, também ele não está dizendo que todo ser humano vivo vai ser transformado, mas tanto aquele que expirou como aquele que está vivo, este sim vai ser transformado. De que maneira?
ele conseguiu, na linguagem humana, expressar da seguinte maneira: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se você puder pegar o seu relógio e dar uma piscada, vê se você consegue marcar o tempo que você pisca. Dê uma piscada rapidinho, faça esse teste, essa experiência. Vê que a imagem que está à sua frente, ela não se apaga. Tamanha é a rapidez de um piscar de olhos. É o que Paulo conseguiu passar para nós, que o arrebatamento da igreja será rápido. Num momento, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e todos juntos subirão a encontrar com o Senhor nos ares. É o que Paulo diz na primeira carta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Isto me faz entender o seguinte, que se nós vamos encontrar com Ele nos ares, eu volto ao capítulo 14 do Evangelho segundo São João. Eu vou preparar-vos lugar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus foi ao céu e no arrebatamento da igreja, ela também irá estar com o Senhor na glória. Eu lembrei desta mensagem, me faz eu voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 24, onde nós temos um tipo realmente desse fato interessante. Porque um tipo, ele nos mostra realmente o que vai acontecer no futuro. E nós temos bem esclarecido esta passagem sobre o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja com Cristo. A igreja, ela vai realmente encontrar com o noivo. Simbolicamente, a noiva, ela é representada no Antigo Testamento por uma grande mulher chamada Rebeca. Todos conhecem essa passagem e sabem perfeitamente que Abraão chamou seu mordomo Eliezer para que fosse até a sua parentela, na sua terra natal, e dali trouxesse uma esposa para seu filho Isaque. Nós temos aí uma tipologia muito interessante concernente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não vou aqui me estender sobre esse fato, mas quero ir lá no final desta passagem, aonde Rebeca aceita o convite do mordomo, porque o mordomo apresentou o seu senhor a ela, que era Abraão e Isaque, principalmente a Isaque. Ela aceitou aí encontrar com o noivo, que nunca tinha visto, mas apenas ouviu falar dele. É o que nós, os cristãos, ouvimos falar deste noivo chamado Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre fala com nós, seres humanos, nos mostra realmente a pessoa de Jesus. E Rebeca ouviu e aceitou esse convite, montou no camelo, juntamente com o mordomo Eliezer, e partiu para o deserto, atravessando o deserto.
é o que a igreja está fazendo, ela está caminhando. A jornada é difícil, é complicado. Andar em cima de camelos, enfrentar tempestade de areia. Rebeca aceitou, uma jovem sem experiência alguma de viagem, mas ela confiou no mordomo Eliezer. A igreja também é orientada por este mordomo chamado Espírito Santo, que veio buscar uma igreja, uma noiva para Cristo, e ela está preparando. Eu confesso realmente que eu luto, eu batalho, eu tento me esforçar o máximo que eu posso, porque eu almejo encontrar com Jesus um dia, porque o Espírito Santo falou comigo que ele veio me resgatar, ele veio me comprar com seu precioso sangue. E eu preciso agora caminhar nesse deserto, porque sei que no final desse deserto eu estarei encontrando com o meu Senhor. E veja que Rebeca, ela então partiu, mas a Bíblia diz o seguinte, eu quero chamar a atenção no versículo 63 do capítulo 24 do livro de Gênesis. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Ele levantou os olhos e olhou, eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac, e lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Veja bem, eu chamo a atenção para esse versículo 63, que quando diz que Isaac saiu para o campo a orar. Este campo aqui realmente nos mostra o momento exato em que Jesus há de arrebatar a igreja. Lembra-se que Paulo disse aos Tessalonicenses, no capítulo 4, de primeira carta, que nós encontraremos o Senhor nos ares. Esse ares que diz Paulo é o campo onde Isaac foi encontrar com Rebeca. Jesus saiu do seu trono e veio ao encontro da sua Rebeca, a sua noiva, a sua igreja que ele comprou com o seu precioso sangue. Isto é muito importante, muito maravilhoso. Portanto, a Bíblia deixa bem claro, dentro dos tipos, da tipologia, que nos mostra a realidade do futuro que bem próximo de nós está para acontecer. Eu quero chamar a atenção de vocês para este momento, quando eu estou falando sobre o arrebatamento da igreja. Porque as profecias bíblicas, elas estão se cumprindo a cada momento em que nós estamos vivendo. Porque quando Jesus falou sobre a sua volta, ele disse sobre vários sinais que aconteceriam, e isto está chamando a atenção da igreja. Ele diz o seguinte: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No capítulo 24 de São Mateus, versículo 5. E no versículo 6 ele diz, ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Se nós olharmos para essas duas passagens, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Eu que leio muito, ouço muito, eu tenho visto já vários dizendo, eu sou o Cristo. Não vou aqui citar nome de nenhum, mas que estão enganando a muita gente. Estão enganando, estão levando vários
vários, multidões após si. É cumprimento da palavra de Deus, porque Jesus disse que é de enganar a muitos, e muitos estão sendo enganados. Ouvireis de guerras, rumores de guerra. E ele ainda diz: não vos assusteis. Eu, por exemplo, que nasci no século XX, eu não sei se eu posso dizer que foi um privilégio ou se foi uma frustração ter nascido nesse século XX, mas de qualquer forma é de se admirar de que aconteceu no século XX 2 guerras mundiais. A primeira, ela ceifou 8 milhões de pessoas e 15 milhões foram mutilados. Na Segunda Guerra Mundial, 55 milhões de pessoas e outros tantos milhões ficaram mutilados também. E o que não dizer de lá para cá, da Segunda Guerra Mundial, o mundo não tem mais sossego. É como disse Jesus, rumores de guerras. Ele disse para não se assustar, porque tudo isto é o princípio das dores. Mas ele continua: haverá fome. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo diariamente no mundo. Fome. É lamentável. Enquanto que alguns estão com a sua mesa farta, está sobrando, está se jogando no lixo. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Enquanto que milhões já têm morrido nesses últimos anos na face da terra. Mas é cumprimento daquilo que Jesus disse. Mateus 24, versículo 7. E haverá pestes. Olha aí, câncer, cólera, AIDS e outras enfermidades. Gripe. Mesmo esses dias eu estou ouvindo pelos noticiários na televisão que tem ceifado dezenas e dezenas de pessoas pela gripe. H1N1. O que é isto? Cumprimento da palavra de Deus, mostrando que a volta de Cristo está bem perto. E o que não dizer sobre o arrebatamento da igreja? Que a qualquer momento isto vai acontecer. Por que eu digo isto? Porque Jesus não vai deixar a igreja passar pela grande tribulação, que é trevas e mais trevas sobre a face da terra. Quando ele falou sobre terremotos em vários lugares, veja bem, próximo de nós, alguns anos atrás, no ano de 1985, 8 mil pessoas foram mortas no México por terremoto. Em 1988, 25 mil pessoas foram mortas na Armênia. Estou citando apenas alguns fatos que aconteceram. Em 1990, 35 mil pessoas mortas no Irã. Em 1993, 30 mil mortos na Índia. E a gente poderia citar outros fatos que aconteceram na face da terra, de tsunami, que ceifa milhares e milhares de pessoas, furacões, tornados. Você já ouviu falar que no Brasil teve um furacão lá no estado de Santa Catarina que ceifou centenas de pessoas? E alguém dizia: no Brasil não acontece tal coisa, mas aconteceu. Alguém diz: no Brasil não acontece terremotos, mas já está acontecendo. Querem escapar das grandes catástrofes que virão sobre o globo terrestre? Firma-se em Cristo, segura-se em Cristo, obedeça a sua palavra e só assim escaparemos. Façamos como Rebeca, vamos ao encontro do noivo Jesus, porque ele vai nos esperar no campo, lá nos ares, e lá estaremos com o Senhor, e ele nos levará para
apresentarmos ao seu Pai, diante de seu Pai estaremos. Isto é bíblico, é real e verdadeiro. Interessante que eu tenho aqui em minhas mãos, que eu anotei alguns fatos interessantes das profecias que acontecerão. Por que eu digo isso, profecias? Porque ela nos mostra para o futuro fatos interessantes. Eu quero pegar lá à frente e recuar o que vai acontecer ainda daqui para frente. Se eu pegar lá na frente, o último fato em que a Bíblia nos mostra será novos céus e nova terra. Mas isso está distante ainda, mas muito distante. Antes dos novos céus e nova terra, nós teremos o juízo do trono branco. E muitos não acreditam nesta verdade, nesta realidade. Mas Jesus nos chama a atenção para divertir o homem, porque isso é real e verdadeiro. Antes do juízo do trono branco, nós teremos o milênio, onde Cristo estará reinando na face da terra. Também outro fato que a gente poderia falar em outra oportunidade. Milênio é uma palavra que você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, mas você encontra ela falando sobre 1000 anos, o reinado de Cristo na face da terra. Antes do milênio, o que vai acontecer antes de Cristo implantar o seu reino? Vai acontecer o seguinte: Satanás será preso e o anticristo, que nós chamamos de besta e o falso profeta, esses dois elementos serão lançados no lago de fogo. Isso antes de Jesus implantar o milênio. Satanás é preso. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. E o que vem antes desse fato, de Satanás ser preso? A segunda vinda de Jesus com poder e grande glória. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, nos mostra realmente a sua segunda vinda. Ele montado num cavalo branco. Deixamos isso para falar em outra oportunidade. Mas no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, diz que ele virá e todo olho o verá. Quero chamar a atenção nesta passagem onde diz todo olho verá, porque há uma escola teológica dizendo, porque lá está escrito que até mesmo aqueles que o traspassaram quando aqui esteve e que fora preso e fora crucificado, que aqueles mesmos que os crucificaram vão ressuscitar para vê-lo. Não é verdade isto. Não é verdade. Porque a Bíblia deixa bem claro que aos mortos segue-se ao juízo final. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso ao juízo. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 27. Portanto, não é verdade. Quando a palavra de Deus diz que todo olho verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram, se refere à nação de Israel, os judeus. Porque Deus preservou ao longo desses milênios esta nação. E eles hoje é uma nação poderosa. Estes mesmos verão aquele que eles crucificaram, que entregaram aos romanos para ser crucificado. Esta nação verá este Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Antes da sua segunda vinda, o que vai acontecer? A grande tribulação. Veja bem que são profecias que ainda não aconteceram. Esta grande tribulação, ela compreende-se por 7 anos, que também nós explicaremos em outra oportunidade. Mas o que eu estou mostrando para que você entenda neste momento é sobre o arrebatamento da igreja que se dará antes
da grande tribulação. Por que eu digo antes? Porque os grandes homens de Deus deixaram bem claro isto. Olha o que diz Paulo em Tessalonicenses capítulo 1, na primeira carta, versículo 8 até o versículo 10. Você pode abrir a sua Bíblia na sua casa e meditar nessa passagem. Eu não vou ler tudo não, mas alguma parte só. Quando ele diz: esperardes dos céus a seu Filho Jesus, que nos livra da ira vindoura. A vinda de Jesus para a sua igreja nos livrará da ira vindoura. E eu te pergunto, que ira é esta? Que ira é esta? Deus tem um acerto com as nações da terra, principalmente com o seu povo chamado Israel. É duro dizer isto, mas é o que diz a palavra de Deus. Deus tem um acerto com seu povo e com todas as nações. Isto é o que diz a palavra de Deus. Ele entrará em juízo com todas as nações. Esta é a ira futura, a ira vindoura, em que Paulo deixa bem claro que nos livra desta ira. Mostrarei para vocês em outra oportunidade sobre a ira futura. Em Colossenses capítulo 1, Paulo também diz no versículo 27, uma parte do versículo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Que esperança é esta? Olha, veja bem que esta palavra, esperança, ela está ligada a esta palavra espera, do verbo esperar. Interessante isso. Cristo em vós, isto é, em mim e em você. Cristo em mim significa que estou esperando a glória, que estou esperando o corpo glorificado, que estou esperando a chegada de eu ir para o céu. Se for no arrebatamento, só Deus pode me dizer: se eu estiver vivo, serei transformado. Se eu estiver dormindo, serei ressuscitado dentre os mortos. Paulo também fala no capítulo 3, verso 4, aos Colossenses: então também vós, olha bem, vos manifestareis com ele em glória. Cristo em vós significa isto, a espera da manifestação dessa glória que Paulo diz. Romanos capítulo 8, verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Isso é interessante. Veja o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como espera? É o que diz sobre a fé. Romanos capítulo 11, verso 1. É a certeza absoluta de que ele voltará. A certeza absoluta de que ele arrebatará a sua igreja. Aí eu te espero, eu te pergunto, aliás, você está esperando Jesus? Você está pronto para ser arrebatado? Alguém disse um certo dia para mim, perguntando: você pode provar para mim, nas Escrituras Sagradas, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Pelo contrário, eu faço a pergunta para ti: aonde está escrito que a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu acabei de mostrar para vocês um versículo que diz que nos livra da ira futura. Isso é interessante. Aí eu disse para alguém sobre uma passagem interessante. Eu quero encerrar já esta minha palavra sobre esse assunto, mas eu quero chamar a atenção no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que me veio à minha memória, sobre a primeira convenção, vamos dizer assim, uma primeira reunião extraordinária,
que aconteceu na igreja de Jerusalém, onde houve ali uma boa discussão sobre a guarda da lei para com os gentios. Se era necessário circuncidar conforme o uso de Moisés, para que se pudesse ser salvo. Porque tanto Paulo quanto Pedro tinham experiências de que eles tinham pregado o evangelho para os gentios. Gentil aqui é aquele povo que não faziam parte da igreja, ou, aliás, do povo de Israel. E que eles foram pregar para os gentios e foram salvos e receberam também a unção do Espírito Santo. E a questão era muito grande. E o problema foi muito profundo. Mas o que me chama a atenção é no capítulo 15 de Atos, versículo 14 em diante, aonde se levantou Tiago, o irmão do Senhor Jesus. E eu abro aqui um parênteses sobre esse fato. Tiago, irmão de Jesus. Deixa eu te dar uma explicação mais ou menos sobre esse irmão de Jesus. A Bíblia nos mostra que eles, os irmãos de Jesus, não criam em Jesus. E se eles não criam em Jesus, como é que Tiago, agora no capítulo 15, se levantou nessa reunião? Olha o que diz no capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos ler alguns trechos aqui. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Este Tiago era irmão de Jesus. Nós não sabemos o que Jesus falou com ele depois de ressuscitado, mas deixou bem claro que ele aceitou a palavra de Jesus. Olha bem o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14 em diante. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Eu chamo a atenção aqui para essa palavra. Olha o que Tiago diz: que Deus visitou os gentios para tomar dele um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Portanto, aqui deixa bem claro Tiago que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Por quê? Porque ele vai tomar dentre os gentios um povo para o seu nome, para depois voltar e tratar com Israel. Eu te chamo a atenção, porque isto é realmente um fato verdadeiro. Ele não vai tratar ao mesmo tempo com a igreja, um povo tomado dentre os gentios, e com Israel. Primeiro, agora ele está preparando um povo chamada igreja, que ele comprou com seu precioso sangue, para depois voltar e
levantar o tabernáculo de Davi. Isto é uma promessa que ele fez já com Davi lá no passado. Ele vai cumprir com esta palavra. Portanto, Israel não está esperando o noivo. Israel está esperando o Messias. Mas a igreja espera o noivo. Aí eu te pergunto, você está esperando por esse momento tão glorioso, o arrebatamento da igreja? Obedeça a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que não vai adiantar nada você mostrar o seu cartão de membro. Disto não vai lhe justificar. O que vai te justificar diante de Deus é a sua obediência à palavra de Deus. Obedeça. Você pode até pensar que você tem muito tempo pela frente. Não. A tua vida é curta, mas Deus te espera de braços abertos. Jesus intercede por ti diante de Deus e aguarda a tua decisão. Como eu te disse, se você chegar e dizer, aqui está o meu cartão de membro, no juízo final, não será aceito. Uma fachada de uma igreja não vai te dar o direito de entrar no céu. Mas o que deixa bem clara a palavra de Deus, a purificação pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e te faça compreender essa verdade. O arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento. Eu espero que você esteja preparado para esse momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.